correndo para a cidade. E contaram a todos que encontraram a maravilhosa notícia. Eles estavam a caminho do palácio de Pilatos. Mas os sacerdotes e líderes religiosos mandaram dizer que fossem se encontrar primeiro com eles. Pilatos, tremendo de medo, os soldados contaram tudo o que viram. Disseram, o que foi crucificado era o Filho de Deus. E ouviram um anjo, e viram, e ouvimos um anjo. Eles ainda estavam sujeitos à morte. No entanto, os que saíram da sepultura. Um pouquinho, que eu me confundi, queridos. Ouviram um anjo proclamando como a majestade do céu, o Rei da Glória. Caifás incita o engano. Caifás tentou falar, seus lábios se moviam, mas não conseguiu emitir nenhum som. Os soldados estavam para ir embora. Quando finalmente Caifás conseguiu falar, esperem, ele disse, não contem para ninguém as coisas que vocês viram. Vocês devem declarar o seguinte: dizer ao sacerdote, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estavam dormindo. Então os sacerdotes se cederam, pois os soldados estavam dormindo. Como poderão saber do ocorrido? Se os discípulos fossem comprovadamente os culpados de terem furtado o corpo de Jesus, não seriam os sacerdotes os primeiros a condená-lo? Ou ainda se a sentinela tivesse dormindo, não seriam da mesma forma os sacerdotes os primeiros a acusá-lo diante de Pilatos? Os soldados estavam apavorados. Dormir em seu posto era um delito punido com a morte. Deveriam eles mentir, pondo em risco a própria vida? Mesmo recebendo dinheiro, como enfrentaria o julgamento e julgamentos se cometiam perjúrio? Os sacerdotes prometeram garantir a segurança da guarda, dizendo: Pilatos não irá requerer que um relatório como esse circulasse, mas de que já havia circulado, os soldados romanos venderam sua integridade por dinheiro. Foram sacerdotes carregando uma surpreendente mensagem de verdade, sair dali carregando dinheiro e na sua língua um relatório mentiroso. Enquanto isso, o relatório da ressurreição de Cristo já tinha chegado a Pilatos. Embora tivesse condenado o Salvador contra a vontade, ele não tinha sentido até então nenhuma dor de consciência. Terrorizado, trancou-se dentro de casa, decidido a não se encontrar com ninguém. Os sacerdotes foram até ele e insistiram que revelasse as negligências dos guardas do cumprimento do dever. Provavelmente ele interrogou os guardas, que não se atreveram a ocultar nada. Isso permitiu que Pilatos extraísse dele uma descrição de tudo o que havia acontecido. Apesar disso, não tomou nenhuma atitude no aspecto legal. Entretanto, dali em diante, não houve mais paz para ele. Ao matar Cristo, o sacerdote se havia feito de si mesmo instrumento de Satanás. Estava agora inteiramente sob seu poder esmagador, emaranhados em uma armadilha da qual não viram nenhum escape, a não ser continuar sua guerra contra Cristo. A única esperança que para eles era provar que Cristo era impostor, negando que ele havia ressuscitado. Eles subornaram os seus soldados e fizeram acertos para obter o silêncio de Pilatos. Entretanto, havia testemunhas de que não poderia calar. Muitos tinham ouvido o testemunho dos soldados sobre a ressurreição de Cristo. Alguns dos mortos ressuscitados, como Cristo, apareceram para muitos e declararam que ele havia ressuscitado. Os sacerdotes e líderes religiosos estavam em contínuo temor de que, ao andarem pelas ruas ou na privacidade de suas casas,
viessem a se encontrar face a face com Cristo. Ferrolhos e trevas eram proteção muito frágil contra o Filho de Deus. De aí em diante, estava diante deles a terrível cena, quando clamavam que o sangue dele caía sobre nós, sobre nossos filhos. A garantia da nossa ressurreição. Quando o poderoso anjo falou diante da sepultura de Jesus, dizendo: seu pai está te chamando, o Salvador saiu do sepulcro para a vida que estava nele próprio. Tinha proclamado em triunfo: eu sou a ressurreição e a vida. Somente a divindade podia falar essas palavras. Todos os seres criados são dependentes dele, pois nele recebe a vida. Somente aquele que é um com Deus poderia dizer: eu tenho autoridade para dar a vida e para retomá-la. João 10, 18. Cristo ressuscitou dos mortos, como os primeiros frutos dos que dormem. E sua ressurreição teve um lugar no mesmo dia em que o feixe movido devia ser apresentado diante do Senhor. Por mais de 1000 anos, quando o povo subia a Jerusalém para a Páscoa, o feixe dos primeiros frutos, as primeiras espigas de grãos maduros, era movida como oferta de agradecimento. A colheita do grão não podia continuar até que isso fosse apresentado. O feixe dedicado a Deus representa a colheita. Assim, a ressurreição de Cristo é representado, é a garantia da ressurreição de todos os justos mortos. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. 1 Tessalonicenses 4,14. Muitos ressuscitaram com Jesus. A ressurreição de Cristo tirou dos sepulcros uma multidão de cativos. Mateus 27, 52. Foram esses que declararam testemunha da verdade à custa da própria vida. Agora eles deveriam ser testemunhas daquele que os havia ressuscitado. Durante seu ministério, Jesus tinha dado a vida a alguns mortos. E esses foram ressuscitados, não foram revestidos de imortalidade. Eles ainda estavam sujeitos à morte. No entanto, os que saíram da sepultura na ressurreição de Cristo foram ressuscitados para a vida eterna. Posteriormente subiram com ele, como troféu de sua vitória sobre a morte e a sepultura. Agora os mesmos entram na cidade e aparecem para muitos, declarando: Cristo ressuscitou dos mortos, e nós ressuscitamos com ele. Os redimidos ressuscitados deram testemunho sobre a verdade das palavras, mas os mortos viveram, seus corpos ressuscitaram. Isaías 26, 19. Em nosso Salvador, a vida que foi perdida por causa do pecado é restaurada. A ele é concedido o direito de dar a imortalidade. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. João 10, 10. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu restarei no último dia. João 6, 54. Para o cristão, a morte é apenas um sono. É um momento de silêncio e escuridão. Quando Cristo, que é a vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados, com ele em glória. Colossenses 3, 4. A voz que exclamou da cruz: está consumado, penetrará as sepulturas e abrirá as tumbas, e os mortos em Cristo restarão. Na ressurreição do Salvador, algumas poucas sepulturas foram abertas, mas na sua segunda vinda, todos os queridos mortos ouvirão sua voz e restarão para uma gloriosa vida imortal. O mesmo poder levantou a Cristo dentre os mortos, levantará a sua igreja acima de todos os poderes, não somente deste mundo, mas também do mundo por vir. Mulher, por que você está chorando? No primeiro dia da semana, muito cedo, as mulheres que tinham estado ao lado da cruz dirigiram para a sepultura, a fim de ungir o corpo do Senhor. Elas não pensavam em sua ressurreição. O sol da esperança já havia posto, e elas sequer se lembravam das suas palavras: eu voltarei outra vez.
sabe que, sem saber o que estava acontecendo, naquele momento ela se aproximava do jardim, dizendo: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? De repente o céu se iluminava de glória e a terra tremeu. A grande pedra tinha sido removida. A tumba estava vazia. Maria Madalena foi a primeira, chegou ao local. Vendo a pedra que tinha sido removida, foi correndo contar para os discípulos. Enquanto isso, as outras mulheres, enquanto isso, chegaram as outras mulheres. Uma luz brilhante em torno da sepultura, mas o corpo de Jesus não estava lá. Enquanto estava por ali, notava que não estava sós. Um homem vestido resplandecente, um jovem vestido resplandecente, um jovem vestido de resplandecente branca estava sentado ao lado da tumba. Era o anjo que tinha afastado a pedra. Ele havia tomado a forma de ser humano, para não assustar aquelas amigas de Jesus. No entanto, a luz de glória celestial ainda brilhava em torno dele. E as mulheres tiveram medo. Não tenha medo, disse o anjo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele está. Então jazia onde ele jazia. Vão depressa e divulguem aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos. E olharam para a tumba, e um anjo em forma humana disse: Por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que ele disse, quando ele ainda estava com você na Galiléia: É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lucas 24, versículos 5 a 7. Só então as mulheres se lembraram. Ele disse que restaria. Que dia é este para o mundo? Apressadamente elas saíram dali, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos Jesus. Mateus 28, 8. Mas não tinham ouvido mas não tinham ouvido a boa notícia. Ela foi a Pedro e João com a triste mensagem. Maria não tinha ouvido a boa notícia. Ela foi a Pedro e João com a triste mensagem. Levaram embora, meu senhor, e não sei onde puseram. João 20, versículo 13. Os discípulos saíram correndo para a sepultura e viram a mortalha e o lençol, mas não encontraram seu senhor. Haviam-no, entanto, ali mesmo evidências de que ele havia ressuscitado. As vestes mortuárias não estavam jogadas desarrumadas para os lados, mas cuidadosamente dobradas, cada um em seu lugar. João viu e creu. Então se lembrou daquelas palavras do Salvador, preditas à sua ressurreição. O próprio Cristo arrumou as vestes mortuárias com todo o cuidado, enquanto o poderoso anjo, vindo do céu, afastava a pedra. Outro anjo entrou na tumba e desatou os panos que envolviam o corpo de Jesus. Entanto, foram as mãos do Salvador que dobraram a cada um deles, colocando o lugar adequado. Aos olhos daqueles que guia tanto a estrela como o átomo, nada é sem importância. Jesus se revela. Maria havia acompanhado João e Pedro até a tumba. Quando eles voltaram para Jerusalém, ela ficou. A dor enchia o seu coração. Olhando para a tumba vazia, ela viu os dois anjos, um à cabeceira e outro aos pés onde Jesus estivera. Mulher, por que está chorando? Eles perguntaram: Levaram embora meu senhor? E ela respondeu: Eu não sei onde puseram. Ela se virou pensando achar alguém que pudesse dizer o que tinha acontecido, o que tinham feito com o corpo. Outra voz se dirigiu a ela: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Através das lágrimas, Maria viu um homem
Achando que era o jardineiro, disse: Se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Se aquele sepulcro do homem rico era considerado por demais honroso para Jesus, ela mesmo conseguiria um lugar para ele. Havia uma sepultura que a voz do próprio Cristo havia deixado, aquela aonde estava Lázaro. Entretanto, com sua voz familiar, Jesus disse a ela: Maria. Virando-se, viu à frente ele o Cristo vivo, dirigindo-se a ele como se fosse abraçar seus pés. Ela disse: Rabone, mestre. Mas Cristo ergueu as mãos, dizendo: Não me segures, pois ainda não voltei para meu Pai. Vão para os meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus, Deus de vocês. João 20, versículo 17. Maria se pôs a caminho com a feliz mensagem. Jesus recusou a homenagem de seu povo até ascender às cores celestiais. Ao ouvir do próprio Deus a garantia de que sua expiação por nossos pecados tinha sido ampla e que por meio de seu sangue todos poderiam ter a vida eterna. O Pai confirmou o pacto feito com Cristo, de que ele receberia homens e mulheres arrependidos e os amaria da mesma maneira como ama o seu filho. Todo o poder do céu está na terra, foi dado ao príncipe da vida. Ele voltou para os seus seguidores em um mundo de pecado, para que pudesse dar a eles seu poder e glória. Enquanto o Salvador estava na presença de Deus, recebendo dons para a sua igreja, os discípulos choravam e lamentavam. Aquele dia de júbilo para todo o céu foi um dos dias de confusão e perplexidade para eles. A descrença no testemunho das mulheres demonstra o quanto a fé deles havia declinado. Eles não conseguiam acreditar na notícia. Já tinham ouvido tanto sobre assim chamadas teorias dos saduceus, que mal sabiam o que significava ressuscitar dos mortos. Vão, disse o anjo para as mulheres, e diga aos discípulos dele, a Pedro, que ele está indo para adiante de vocês, para Galiléia. Lá vocês o verão, ele disse. Marcos 16, 7. A mensagem desses anjos, seus discípulos, deveria tê-los convencido de que a verdade sobre a ressurreição de Cristo. Aquelas palavras só poderiam ter vindo do mensageiro, do seu Senhor ressuscitado. Desde a morte de Cristo, Pedro estava amargurado pelo remorso. Sua vergonhosa negação do Senhor estava sempre em sua mente. De todos os discípulos, o que tinham sofrido mais largamente fora ele. A mensagem do anjo lhe deu a certeza que seu arrependimento tinha sido aceito por eles. Mencionado pelo Senhor. Quando Maria Madalena disse aos seus discípulos que tinham visto o Senhor, ela repetiu o convite para encontrá-lo na Galiléia. Pela terceira vez a mensagem foi enviada. Depois de ter subido ao Pai, Jesus apareceu para as outras mulheres, dizendo: Vocês vão dizer a meus irmãos, se dirijam para a Galiléia, e eles me verão. Mateus 28, 10. A primeira obra de Cristo depois de sua ressurreição foi convencer seus discípulos do seu inalterável amor e terna consideração para com eles. Ele queria estreitar mais ainda seu vínculo de amor em torno deles. Vão, disse ele, e digam a meus irmãos para que se encontrem comigo na Galiléia. Entretanto, nem assim os discípulos puderam se livrar da dúvida, da perplexidade, mesmo quando as mulheres declararam ter visto o Senhor. Os discípulos acharam que aquilo era pura ilusão. Parecia que os problemas estavam se acumulando. Eles tinham presenciado a morte de seu mestre. Foram privados de seu corpo, acusados de tê-lo
roubada a fim de enganar o povo. Já não tinha esperança de corrigir as falsas impressões que vinham ganhando terreno. Temiam o ódio dos sacerdotes e a raiva do povo. Desejavam muito a presença de Jesus entre eles. Muitas vezes repetiram as palavras. Não esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel? Solitários de coração abatido, eles se reuniram no salão do andar de cima, as portas fechadas e trancadas, pois sabiam que, em qualquer momento, a sorte de seu amado mestre poderia ser deles. E pensar que todo esse tempo eles podiam estar se alegrando com a ressurreição do Salvador, muitos ainda estão fazendo com os discípulos. O Salvador está bem ao lado deles, mas seus olhos, banhados de lágrimas, não o reconhecem. Falam-lhes, mas eles não entendem. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele recitou: não olhe para a tumba vazia, que de corações agradecidos, de lábios tocados pelo fogo, possam brotar o alegre cântico. Cristo ressuscitou. Ele vive para interceder por todos. Algumas vezes correndo, outras vezes tropeçando, eles foram depressa e seus companheiros invisíveis ao lado deles, por todo o mundo. A noite estava escura, mas o sol da justiça brilhava sobre eles. E era como se estivessem em um mundo novo. Cristo ressuscitou, dizendo: ele, repetidas vezes, parecia contar para os que estavam tristes a maravilhosa história da caminhada para Emaús. Tinham que falar daquele que se une a eles ao longo do caminho. Eles falavam a maior mensagem já foi dada. As boas novas de que dependem a esperança da família humana, para esse tempo e para a eternidade. Cristo aparece. Chegando a Jerusalém, os dois discípulos entraram pelas portas oriental. Seguiram pelas ruas estreitas, iluminadas pela lua crescente, e chegaram ao salão do andar de cima, onde Jesus tinha passado a última noite de sua morte. E eles sabiam que encontrariam os outros discípulos ali. Por segurança, a porta estava fechada e travada. Os dois bateram na porta para que os deixasse entrar, mas não houve resposta. Tudo estava quieto. Deram então seus nomes. A porta foi cuidadosamente destravada. Eles entraram e o outro invisível entrou com eles. Então a porta foi outra vez travada para impedir a entrada de espiões. Os viajantes encontraram seus colegas, discípulos, em um entusiasmo surpreendente. Vários deles estavam dizendo: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ainda ofegantes por sua apressada viagem, os dois contaram como Jesus havia aparecido para eles. Alguns estavam falando que não podiam acreditar naquilo, pois era bom demais para ser verdade. Quando outra pessoa se colocou diante deles, nenhum estranho havia batido a porta, pedindo para entrar, ninguém tinha ouvido ruído de passos. Os discípulos ficaram assustados. Então ouviram a voz de seu mestre, clara e distinta: paz seja convosco. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me. Vejam. O espírito não tem carne nem osso. Como vocês estão vendo, eu tenho dito. E isso mostrou-lhes as mãos e os pés.
E por que não me creram, e por que não creram ainda? Tão cheios estavam de alegria e de espanto. E ele perguntou: Vocês têm algo para comer? Deram-me um pedaço de peixe assado. Ele comeu na presença deles. Lucas 24, 36 e 44. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. A fé substituiu a descrença e eles reconheceram o seu Salvador ressuscitado. Reconhecemos nossos entes queridos. Reconheceremos nossos entes queridos. O rosto do Salvador ressuscitado, seu gesto, sua fala, tudo era familiar para seus discípulos. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, também os que dormem ressuscitarão. Nós reconheceremos nossos amigos, assim como os discípulos reconheceram Jesus. Nosso corpo glorificado, a identidade dele será perfeitamente conservada. Reconheceremos os traços daqueles que amamos. Jesus fez lembrar os discípulos palavras que ele tinha dito antes de sua morte. Então abrirão o meu entendimento para que pudesse compreender a Escritura. Ele disse: Está escrito que Cristo haveria de sofrer ressuscitar dos mortos terceiro dia, que seu nome seria pregado, que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. A vida de Cristo, sua morte e ressurreição, as profecias que apontavam para esse evento, a santidade da lei de Deus, os mistérios do plano de salvação, o poder de Jesus para dar perdão, todas essas coisas eles deveriam tornar conhecidas ao mundo. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoando. Se não os perdoarem, não serão perdoados. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. João 20, 22 e 23. Cristo daria seu Espírito Santo a eles, mais abundantemente depois de sua ascensão. No entanto, ele soprou seu Espírito sobre eles para impressioná-los com o fato de que, sem o Espírito Santo, não poderiam cumprir seus deveres oficiais referentes à igreja. O dom do Espírito Santo é um dom da vida de Cristo. Ele dota o receptor com os atributos de Cristo. Somente os que experimentam a operação interna do Espírito, em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem trabalhar em favor da igreja. Se perdoar os pecados de alguém, disse Cristo, estarão perdoados. Se não os perdoares, não serão perdoados. Aqui Cristo não está dando permissão para que alguém julgue os outros. Esse direito pertence a Deus. Entretanto, ele o coloca sobre a igreja, organizando uma responsabilidade por seus membros individuais. A igreja tem dever de advertir, instruir, restaurar os que caem em pecado. Lidem fielmente com os que praticam mal. Chamem o pecado pelo nome. Declarem aquilo que Deus disse sobre a mentira. E que o brado quebrado o sábado, o roubo e todos os demais males. Se eles persistirem no pecado, o juízo declarado pela palavra de Deus é pronunciado sobre eles no céu. A igreja deve mostrar que não aprova os seus atos. Ela mesma estará desonrando seu Senhor. Devemos lidar com o pecado de maneira indicada por Deus. Só assim o céu confirma sua ação. Existe um lado bom. Ser perdoados os pecados de alguém, estarão perdoados. Que esse pensamento seja o seu foco. Os pastores devem falar sobre a perdoadora misericórdia do Salvador para os que estão no erro. Que eles animem o pecador, se arrependam e creiam naquele que pode perdoar.
Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Coloque as trêmula mão do arrependido na amorosa mão de Jesus. Esse perdão é confirmado pelo céu. Somente Deus pode perdoar. Unicamente nesse sentido, a igreja tem o poder de livrar o pecador do pecado. Somente pelos méritos de Cristo é que podemos obter perdão dos pecados. Deus não dá a nenhum ser humano, organização humana, o poder de livrar alguém da culpa. O nome de Jesus é o único nome pelo qual devemos ser salvos. Amém. Atos 4:16. Quando Jesus se encontrou pela primeira vez com os discípulos no salão do andar superior, Tomé não estava com ele. Ele tinha ouvido os relatos dos outros que Jesus havia estado, mas a melancolia e a descrença encheram o coração dele. Se Jesus tivesse realmente ressuscitado, não poderia haver esperança de um reino terrestre literal. Feria o seu orgulho pensar que seu mestre tinha se revelado a todos menos a ele. Estava determinado a não crer e passou a semana inteira refletindo sobre a sua miséria. Várias vezes ele declarou: se eu não vir as marcas dos pregos nas minhas mãos, não colocar o meu dedo onde estava o prego e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. João 20, versículo 25. Ele não queria exercer uma fé que dependesse do testemunho dos seus colegas, discípulos. Embora amasse o Senhor, havia deixado que o ciúme e a descrença tomassem posse do seu coração. Uma noite Tomé decidiu encontrar-se com os outros, mas no agora familiar salão de andar, ele tinha uma leve esperança de que as boas novas foram verdadeiras. Enquanto jantava, os discípulos falavam de evidências que Cristo havia apontado nas profecias. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Virando-se para Tomé, disse: coloque o seu dedo aqui. Veja minhas mãos. Entenda as mãos e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar. Creia. O duvidoso discípulo sabia que nenhum dos seus companheiros poderia ter contado para o seu mestre a respeito de sua descrença. Ele não quis saber de mais provas. Seu coração saltou de alegria e prostrou-se aos pés de Jesus, exclamando: Senhor meu Deus e Deus meu. Jesus aceitou o reconhecimento, mas gentilmente o reprovou sua descrença. Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Se o mundo hoje seguisse o exemplo de Tomé, ninguém creria, pois todos que receberam a Cristo o fizeram mediante o testemunho de outros. Muitos, como Tomé, estão esperando que tudo aquilo que causa dúvida seja removido. Nunca terão esse desejo atendido. Este gradualmente ser confirmado na descrença. Então, semear dúvida. Colherão outras coisas, senão dúvida. Então, quando a fé e a confiança foram essenciais, muitos se encontrarão incapazes de ter esperança de crer. A maneira como Jesus tratou Tomé mostra como deveria tratar os que põem dúvida em destaque. Tomé mostrou pouco razoável de ditar as condições para a sua fé, mas o trato generoso de Jesus para com ele derrubou todas as barreiras. Raramente nós vencemos a descrença pela controvérsia. Entretanto, se revelarmos Jesus como seu amor e misericórdia, como nosso Salvador crucificado, muitos lábios, antes diferentes, pronunciarão o mesmo reconhecimento de Tomé: Senhor Deus meu. Queridos, aqui está terminando uma série aqui do Desejado, tá? Sobre o sacrifício de Jesus, que pode ser uma bênção para você. Querido bondoso Deus, abençoe todos aqueles que vão ouvir agora. Seja uma bênção para eles. Em nome de Jesus, amém. Se inscreve e compartilhe. Grande abraço. Valeu, fique com Deus.